Boa noite, professor. Boa noite. Está ouvindo bem? Boa noite, Rodrigo. Tô sim. Boa noite, beleza. Vamos lá. Deu para ouvir, professor? Bacana, valeu. Hoje sim. Agora deu para colocar a câmera aqui, consegui colocar a câmera aqui do lado, tá bom? Então, boa noite aí. Vamos continuar nossos encontros. Hoje nós vamos falar de algumas habilidades, vamos dizer, que os grandes investidores têm, tá bom? Então, por isso que o título é Senhor Mercado, Psicologia do Investimento. Senhor Mercado é um nome que o Benjamin Graham, que escreveu praticamente o primeiro livro sobre investimento, né? Sobre uma metodologia de investimento. E ele usava essa palavra, senhor mercado, para se referir ao mercado financeiro. Por isso que eu usei essa palavra em homenagem a ele. Bom, vamos lá? Bom, o que nós vimos enquanto passado? Nós falamos o que era ativo. Ativo é o que gera renda. E o que era passivo, que é o inverso, né? É o que gera despesa. Uma coisa que eu esqueci de falar, até anotei aqui para poder falar com vocês. Falar de reserva de emergência e de reserva de oportunidade, tá? Porque qual era a ideia do encontro passado? Ver que é necessário, né, você ter uma renda e você tendo uma renda conseguir ter uma sobra dessa renda para você poder investir. O dinheiro que a gente vai investir é um dinheiro que a gente consegue economizar, tá? A gente não vai pegar dinheiro emprestado para investir, né? Muitas vezes o investidor faz o que chama alavancagem. Ele investe até mais do que tem. A gente não vai fazer esse tipo de investimento, não, tá bom? Isso é bem arriscado e o método que eu estou explicando para vocês é um método com muita segurança e um método de sucesso também, dá lucro também. Bom, o que é uma reserva de emergência primeiro? Então, a partir do momento que você começa a ter uma sobra do teu rendimento, então primeiro tem que ter um rendimento. Segundo, conseguir ter uma sobra. Você guarda o equivalente a um ano de despesa que você tem. Tá? Os educadores financeiros, eles falavam para se juntar 6 meses da sua despesa, mas a pandemia veio para mudar nossos conceitos. Nós ficamos muito tempo em casa, sem poder produzir. Para uma pessoa que é autônoma, isso aí seria fatal. Até uma pessoa que é assalariada e teve a renda diminuída. Então, reserva de emergência é para isso. É para uma necessidade. Então, um ano da sua despesa é um valor assim seguro, vamos dizer, ou te dá mais segurança ter guardado. E reserva de oportunidade, aí vai com você. A quantidade que você conseguir guardar, que você achar que deva guardar. Para, como o próprio nome diz, é para você poder usar quando, por exemplo, tem uma grande queda no mercado. Imagine que uma ação Banco do Brasil esteja valendo R$30, tá bom? E, de repente, tem uma greve de caminhoneiro. E a gente viu quando tem abalos políticos que o mercado geralmente cai. Então, vamos supor que de R$30, Banco do Brasil caiu para R$20. Você tem 50% de desconto assim, de uma hora para outra. O que você faz? Pega esse dinheiro que você tem guardado e compra a ação do Banco do Brasil. Isso que é uma reserva de oportunidade, tá certo? Aí você pode, por exemplo, usar metade da tua reserva. Se em vez de cair de 30, cair para R$10, aí você usa toda a sua reserva, que caiu bastante o preço da ação, tá? Porque numa crise dessa, a ação não deixa de ser boa, é apenas o pânico que faz com que haja uma queda de ação, entendeu? Se eu dei esse exemplo do Banco do Brasil, que é um excelente banco, banco centenário, ninguém vai esperar que vai quebrar amanhã, até porque é do governo, né? Então, para o banco do governo quebrar, o governo tem que estar quebrando, e aí, se o governo quebrar, não tem muita coisa com que a gente se preocupar, né? O negócio já está danado já. Então, reserva de oportunidade é isso. É importante falar isso para vocês também. Ser disciplinário para ter sempre um dinheiro guardado. Eu costumo falar também que imprevisto, na verdade, é o previsto que a gente não sabe qual é. Porque eu, particularmente, todo mês tenho algum imprevisto, alguma despesa que eu não esperava ter. Então, é importante sempre você ter um dinheiro guardado para
não gerar dívida, que é o que a gente falou, que é bem complicado. Né? Você não consegue ter retorno de investimento na proporção que a dívida te tira. Os juros que cobram da gente é muito mais caro que a gente consegue remunerar através de investimento. Então, fuja da dívida. Bom, vamos continuar agora. Ingenuidade. Aqui uma poesia de Bocage, né? A ingenuidade. Ingênuo, tem conta de ti. No mundo há muitos enganos. Eu sei porque eu sofri. Os bons padecem mil danos, julgando os outros por si. Tá bom? Então, aqui o que eu acho interessante é principalmente o título aqui, ó, ingenuidade. O mercado financeiro não é lugar para ter ingenuidade. No mundo, para mim, não é um lugar para ter ingenuidade, porque a batalha aí fora é bem dura, tá? No mercado financeiro, principalmente. Você entrar no mercado financeiro sem estudar, sem estar preparado, sem ter uma estratégia, sem ter, pelo menos o que eu citar aqui de treino e preparo, né? Eu vou falar de algumas características importantes para se investir, que se você não tem, você pode adquirir. Eu mesmo adquiri várias dessas características ao longo do tempo. Vou falar para vocês aí. Vou comentar isso para vocês. Então, se você não se preparar, você vai fatalmente ser derrotado pelo mercado financeiro, que significa prejuízo. Tá? Então, por isso é importante você não ter isso. E a questão de ter enganos, não tem problema, contanto que você saiba tirar lições disso e que esse engano você não sofra arriscando todo o teu patrimônio. A gente não está num cassino, a gente está num mercado de investimento, não num cassino onde você aposta tudo numa ficha só. Tá? Então é importante ter gerenciamento de risco. Até comentei com vocês já sobre isso, né, em ponto passado aí. É bom relembrar isso. Tá? Vamos lá. Vamos continuar. Dúvidas, por favor, pode interromper a qualquer momento aí, tá? E uma outra coisa também, aproveitar. O Frederico mandou inbox uma pergunta, tá? Ele queria falar, olha, nos Estados Unidos as pessoas... ele falou do livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Que lá nos Estados Unidos as pessoas têm a casa como se fosse um ativo. A casa é um passivo, porque você paga manutenção, você paga condomínio, então ela te gera despesa, tá certo? O que acontece é que os americanos, geralmente, eles se casam, né? Então, vamos dizer, compra a casa quando se casa. Essa casa aí, por exemplo, uma casa de 2 quartos. Aí, nisso, nasce o primeiro filho, beleza, tem 2 quartos a casa, e nasce o segundo filho. O que acontece? Eles passam por uma casa maior, tá? Então, eles mudam para casa maior e ficam lá, 2, 3 filhos. Hoje tem menos filhos, né? Mas a ideia americana vem da época que ainda se tinha uma família relativamente grande, né? 3, 4 filhos. Então, eles compravam uma casa menor e aumentavam o tamanho da casa ao longo da evolução da família. A família aumentando, eles aumentavam o tamanho da casa. Depois, os filhos faziam o quê? Os filhos casavam e saíam de casa. Então, a casa ficava grande só para o casal. O que eles faziam? Eles vendiam a casa deles, né? Eles vendem ainda, tem muitas pessoas que fazem isso ainda, tá? Eles vendem a casa deles maior e compram uma casa menor. E pega a diferença da casa maior que eles venderam para a casa menor, e isso aí eles têm como um investimento que eles fizeram, que eles consideram a casa como investimento. Mas, na verdade, a casa vai ser um passivo. Tá? A partir do momento que vender e tiver um lucro, naquele momento que está para vender vai ser um ativo. Tá? Mas a casa, como um todo, porque ela gera despesa, vai ser um passivo. Tá? Igual eu falei, até comentei com vocês, tem pessoas que moram em casa e não vão vender. Hoje mesmo eu conversei com um conhecido meu, e falou a questão de valorização de casa, mas se você não vende a casa que você mora, então você não teve aquele lucro. Tá? Da mesma maneira que você mora numa casa, se desvalorizar, se você não vender, você não teve aquele prejuízo. E geralmente a gente compra a casa para morar, né? Não é para especular, tá bom? Geralmente a gente faz isso. Então, casa, carro são passivos, a não ser que você gere renda através deles. Então, você tem uma casa, você aluga quartos, então aí se já tiver um valor bom que você retire com esse aluguel, começa a ser talvez um ativo, dependendo de quanto, se for você retirar mais do que você gastar, tá bom? Mas a ideia é, dinheiro que você recebe através de algum bem, aquele bem então vai ser um ativo. Dinheiro que você tem que gastar, aquele ativo, aquele objeto, aquele bem, vai ser um passivo.
Aqui, Newton, né, físico famoso, falou: eu consigo calcular o movimento dos corpos celestiais, mas não a loucura das pessoas. Por que isso? Newton, ele foi rico, né? As descobertas dele, que a gente vê na escola, geraram muito dinheiro para ele. Então, ele não foi só um sonhador que criou várias descobertas, teve várias descobertas, criou várias teorias. Ele foi uma pessoa que ganhou dinheiro também com isso. Então, a ciência para ele foi um negócio. E ele, então, resolveu investir na Companhia das Índias Orientais, que era uma companhia de navegação, como o nome sugere, ia buscar uma nova rota para a China, tá, para poder comercializar. Estava fechado o tráfego normal, e a Companhia das Índias Orientais ia procurar uma nova rota para poder comercializar. Né? E a perspectiva de lucro era muito grande. Eles não iam comercializar lá à toa. Eles tinham dificuldade para chegar lá e, consequentemente, um lucro muito grande quando conseguiu trazer especiarias de lá para revender na Europa. Então, vamos supor assim, que essa Companhia das Índias Orientais abriu capital na Bolsa para financiar, né, essas expedições que eles fariam, e vamos supor que a ação foi lançada a R$10. Rapidamente, várias pessoas correram para comprar essas ações, esperando um lucro, né, que viria disso daí, e a ação chegou a valer R$200, vai, então aumentou aí 20 vezes o valor da ação. Nesse meio do caminho, muita gente comprou, e quanto mais compra, mais o preço sobe. Então, isso é característica de uma bolha, quando as pessoas começam a investir em alguma coisa que não está nem gerando lucro ainda. Né? Ia começar ainda as navegações, e as pessoas já compraram desesperadamente as ações da Companhia das Índias Orientais. Newton comprou a ação, vamos supor que ele comprou aí a 150. Quando deu R$200, ele vendeu, então teve um lucro aí, né? Deu bastante dinheiro. Só que depois que ele vendeu de 200, quer dizer, a ação começou a R$10. Vamos botar que o preço justo dela fosse R$7. Então já botaram mais caro, né? Porque era uma coisa nova, fizeram muita propaganda, que ia dar lucro. E observação, isso daí tem tem uns 500 anos mais ou menos essa história que eu estou falando para vocês, porém, é muito atual, tá? Muitas das bolhas financeiras, elas acontecem do jeito que eu estou dizendo aqui, tá bom? Então, ele comprou, ele vendeu, depois com lucro, né? De R$50 por ação, e ele percebeu que continuou subindo a ação. Então, quando chegou em R$250, ele comprou novamente. Só que ele comprou 250, passou um pouquinho, a ação despencou. Ela caiu lá para R$112, mais ou menos. Isso aí falou lá em Libra, né? Mas estou falando aqui em real para facilitar a gente. Então caiu para 112, mais ou menos. Ele teve um prejuízo gigantesco. Aí foi quando ele falou isso daí. Ele falou, não entendeu. Ele mesmo caiu na especulação. Ele não entendeu que despencou a valor da ação, porque na verdade era uma bolha. Estava caro demais o valor daquela ação. Então, quando a primeira pessoa percebe que está caro, ela vende. E aí os outros começam a perceber que as pessoas estão vendendo, começam a vender também, então o preço desaba. Tá? Então, é assim que começa e acaba uma bolha. Tá? Tem livro até que fala sobre isso. É interessante vocês lerem sobre bolhas, vocês vão ver. Então, você vê que tudo passa pelo comportamento humano. Por isso que a gente tem esse módulo, né? Criei esse módulo para a gente discutir sobre isso. Quando fala mercado financeiro, o mercado financeiro é formado por pessoas. Tá bom? Então, por isso é importante saber o viés comportamental das pessoas. Aqui, Howard Marks, tá? Tá aqui o nome dele, é um grande investidor, tá bom? Mais um que saiu da classe média e hoje é bilionário através de investimento. E ele fala aqui, a disciplina que é a mais importante, psicologia. A disciplina que é a mais importante a disciplina que é a mais importante é a psicologia. Disciplina que é como se fosse conteúdo de escola, igual matemática, física, né? Então, a matéria que é mais importante para você aprender é psicologia. Pois o preço de um ativo, um bem, né, que te gera renda, lembra que é ativo? Pode estar desabando no curto prazo, sem que haja perda nos seus fundamentos. O que é fundamento? São as bases daquele objeto, daquele bem. Tá certo? Uma ação, por exemplo, eu falei do Banco do Brasil, por exemplo, está a R$30 e cai a 20 numa greve de caminhoneiros. Só caiu porque teve a greve, as pessoas pensam que o mundo vai acabar, aí quem tem ação vende, que é com medo de perder tudo que tem, e o preço, então, desaba.
Mas o Banco do Brasil não deixou de ser um banco centenário, nem de ser um excelente banco para a greve dos caminhoneiros, entendeu? O que é fundamento? Então, se o fundamento não muda, então o bem que você tem continua sendo valioso. Tá? O objeto que você tem continua sendo valioso. Não vou falar mais bem, porque no caso nós estamos falando especificamente de ação. Tá? Então ele fala aqui, ó, você ter controle emocional. É mais importante de tudo para Howard Marks. O mercado de ações é um mecanismo de transferência de riqueza dos pacientes aos impacientes. Eu vou falar para vocês, gente, eu sou muito impaciente por natureza. Eu tenho, quando eu era mais jovem, eu tinha muita confiança no que eu fazia e eu queria resolver tudo. Eu não sabia esperar o tempo, eu não sabia que eu respeitar minhas limitações. Se eu queria alguma coisa, eu queria lutar logo para conseguir aquilo, batalhar, fazer de qualquer maneira. E o tempo foi me ensinando a ter paciência. Hoje eu tenho bastante paciência. Então, por isso que tem dons que você nasce com eles e dons que você trabalha. A paciência, pode ter certeza que foi um bem que eu fui trabalhando. Eu agradeço muito, porque no mercado financeiro, se você não tem controle emocional e paciência para esperar seus investimentos darem frutos, você vai perder dinheiro. Tá? Então, isso fica bem claro. Né? Um exemplo prático disso daí. Eu gosto de exemplificar com coisas do dia a dia, fica mais fácil de entender, tá? Eu tenho uma conhecida, ela comprou ação da Petrobras. A Petrobras, quando ela comprou, estava valendo a coisa de R$ 8 a ação da Petrobras. Tá bom? Ela comprou R$ 2.500 na época. Isso uns 4 anos atrás, 5 anos atrás. Nisso, o que acontece? A ação da Petrobras caiu mais ainda, tá? De 8, a ação foi para, vamos botar, R$ 5. De R$ 8 caiu para 5. Detalhe, o preço justo da ação da Petrobras seria R$ 20, tá? Ela comprou a 8, quando caiu para R$ 5, ela vendeu, tá bom? Aí eu encontrei com ela e tal, eu falei, como é que tá? Você vai investir na Bolsa? É mais ou menos, bota 6 anos, cara, eu estava começando a investir na Bolsa na época, bota 6 anos aí. Aí ela, não vou investir, a bolsa é muito ruim, a gente perde dinheiro. Eu falei, mas como perde dinheiro? Aí ela falou assim, eu comprei ação a 8, depois caiu para R$ 5, eu perdi dinheiro, eu tinha investido R$ 2.500, eu vendi com prejuízo. Eu falei, putz, mas a ação, quando eu conversei com ela, a ação estava por volta de R$ 20. Aí eu falei, pô, aumentou 2,5 vezes, né? Você teve 1,5 vezes de lucro aí na sua ação, você está reclamando de quê? Aí ela ficou quieta. Ou seja, ela vendeu antes da hora. Ela não teve paciência de esperar. Estava barato, R$ 8. O que você faz então se cai assim? Se você tiver dinheiro, você compra mais. Lembra a reserva de oportunidade que eu falei para vocês? Você aproveita e compra mais. R$ 8 estava um preço excelente. Você vai lá e compra mais ação. Claro que não era à toa, estava tendo uma ingerência muito grande do governo, eu estava gastando demais, né, e usando a Petrobras para isso, né, estava controlando o preço do combustível. Mas, enfim, estava muito barata a Petrobras. A tendência, ou quebra a Petrobras, mas como ela tem um capital estatal, o governo não vai deixar quebrar, então nós, na verdade, vamos pagar pelo prejuízo da estatal, ela não quebra, ou ela se recupera. Então, quebrar é muito difícil, uma estatal quebrar, porque o governo tem que bancar, como eu falei. Se chega a quebrar, que o governo também está quebrado, então o negócio danou. Onde a gente mora está danado também. Então, com isso daí, a ação depois valorizou, ela teria ganho uma grana. E a ação hoje está por volta dos R$ 30, a ação, a mesma ação da Petrobras que ela vendeu lá atrás, a R$ 5, entendeu? Então, por isso que a paciência, se você não tiver, você faz o quê? Você vai transferir dinheiro para quem tem paciência de esperar. Eu, particularmente, quando eu compro uma ação boa, eu gostaria, porque você não vê a pessoa que está negociando, mas eu gostaria, eu pagaria até um almoço, um jantar para essa pessoa que vende ação barata para mim. Em gratidão a ela está me vendendo barato. E aí, João, Carlos, que vão recomendações de livro. Tem umas 3 recomendações de livro hoje aí, para quem, né, se interessar. Então, Bola de Neve conta a história do Warren Buffett. Esse livro aqui tem quase 1.000 páginas, mas vale muito a pena a leitura, conta desde a juventude dele até a fase atual, né, ele mais velho. Então, dele começar, garoto, a vender bala para ganhar dinheiro, até ele já dono de empresa. Então, fala muito do mindset, né? A postura mental do Buffett, vale bastante a pena o investimento para ler. Tá? E até porque você compra um livro desde 1.000 páginas, você vai ter muitas horas de
de entretenimento, e você vai viajar na história, vai aprender muito sobre finanças, vai conhecer mais a personalidade. Estava até hoje falando com um amigo, o Christian, estava comentando sobre, lá na academia, sobre esse livro aqui do Buffett, né? Coisas pitorescas, como ele, por exemplo, gostar de comer lanche de McDonald's, né? Sanduíche, batata frita e tomar Coca-Cola todo dia. Ele praticamente almoça só isso aí. Ele tem ação da Coca-Cola, tem bastante ação, então é bom que ele dá lucro para a Coca-Cola. Mas desde que ele era jovem, ele tinha essa mania aí. Tá bom? Então vale a pena, né, investir na leitura. Mas o Buffett, ele é especialista em investidor, que eu falei com vocês, velho investe, comprar barato e esperar valorizar. A estratégia que eu vou passar para vocês é investir em dividendos. Mas conhecimento sempre é bom, tá? Vale a pena ler sobre a vida do Buffett, que é o maior investidor de ação aí de todos os tempos. Vamos ver mais aqui. Então, Buffett falando, nunca dependa de uma única fonte de renda. Faça investimento para criar uma segunda fonte. Então, no caso, por exemplo, que é o caso da maioria das pessoas, tem muitos estudantes aí, tá certo, né? No momento que eles começarem a trabalhar, vocês começarem a trabalhar, vocês vão ter a fonte de renda do trabalho. E você já tem o mindset, já tem conhecimento para criar essa segunda fonte de renda que eu estou explicando para vocês. Para quem já trabalha, então, a segunda fonte de renda é o investimento em ações que eu estou sugerindo para vocês. Aqui é muito interessante. Até hoje eu fiz estava olhando aqui, né? Essa apresentação, eu até coloquei esse destaque aqui. A qualidade não determina o risco, o preço que se paga sim. Porque tem esse questionamento filosófico. O que é risco no mercado financeiro? Risco é porque é renda variável. Então, você acabou de falar, Rodrigo, você pode comprar uma ação a R$ 30 e ela cair a R$ 10. Bom, mas se eu não vender a ação a R$ 10, eu não tive prejuízo. Vocês entenderam? Eu posso comprar a 30, ela cai a 10. Se eu não vender, ela está valendo 10, mas eu não perdi os R$ 20. Continua na ação, não vendi nenhuma ação, não perdi nenhuma ação. Essa ação pode subir a 30, 40, 50 depois, porque isso é questão da paciência. Se eu acho que a empresa tem fundamento, eu não vou vender só porque caiu o preço, pelo contrário. Eu vou vender se perder fundamento. Igual, por exemplo, loja americana, que era considerada uma grande empresa, daqui a pouco viu-se que os balanços dela eram fraudados. Ela não era uma empresa que tinha dívida grande e tal, aí danou. Aí você vende qualquer preço, você perdeu dinheiro já, porque você caiu num golpe. Tá bom? Isso não é a regra da Bolsa. Tem muito controle em cima das ações da Bolsa, tá? É difícil ter um caso desse, por isso dá tanta repercussão, exatamente porque dá pouco. Mas aí sim, aí se perdeu dinheiro. Tá? Mas quedas movidas por questões políticas não tem nenhum problema. Agora, se você, lembra que eu falei também, se você compra uma ação, ela vale 30, você compra 30, é o preço injusto. Se ela cai a 10, é uma coisa. Agora, se você compra uma ação que é 30 e ela está valendo 20, ela cai a 10, você teve aí uma queda muito menor. Então, quanto mais barato você pagar, mais segurança você tem. Então, o preço é importante, tá? Então, resumindo, é isso aí. Compre sempre o mais barato que você puder. Falei até da VEG, estão lembrados que eu falei da VEG? Tem gente que compra a VEG, é uma empresa muito boa. Sim, ela é excelente, mas ela está cara. Normalmente ela é cara, eu não compro. Não vou comprar, porque se tiver alguma bala no preço, cair o preço, eu vou estar em desvantagem naquele momento. Eu vou ter que esperar recuperar preço. Então, eu vou comprar quando ela estiver barata. Como ela nunca está barata, eu não tenho VEG. Bom, aqui o Buffett falando, peço desculpa para ler esse texto aqui, porque eu não achei justo simplificar, né? Então, coloquei aqui, porque a gente não faz live assim, carregado de palavras, não, mas peço desculpa para ler alguns que eu achei importante deixar. Comecei minha pequena bola de neve, muito cedo, por isso que o nome do livro dele é Bola de Neve, porque ele fala de você ter juros compostos, igual o banco, você fica devendo uma dívida de R$ 1.000, quando você vai ver, está em 30 mil, 40, 50 mil reais. Então, a mesma coisa, você pode ter positivamente isso. Você investir R$ 1.000, esses R$ 1.000 virarem 20, 30, 50, 100 mil, tá bom? Então, por isso que ele fala bola de neve. Bom, se tivesse iniciado 10 anos depois, estaria numa situação muito diferente. Então, o tempo é importante. Quanto mais cedo começar, melhor, porque você tem o tempo a seu favor. O tempo é uma variável importante em tudo na vida, inclusive nos investimentos. Em outro lugar da colina que eu ocupo agora. Portanto, recomendo aos estudantes que comecem o jogo um pouco antes. Não precisa ser muito antes, mas é melhor não começar depois dos outros. E os cartões de crédito, lembre-se,
realmente atrasam a partida, né? Então, eu falei a questão de... Aqui o cartão de crédito é no sentido de você não pagar a fatura, tá? Eu tenho cartão de crédito, eu ganho cashback, e esse cashback é investimento, já cai na minha conta de investimento. Então, eu adoro o cartão, vou ter que comprar as coisas mesmo, o máximo eu compro um cartão porque eu ganho cashback. Se eu comprar em dinheiro, eu não tenho cashback. A não ser que me dê desconto, para dar 10%, 8% de desconto aí, comprando à vista. Eu compro à vista. Mas se não der, meu irmão, meto o cartão e ganho cashback. Tá? O problema do cartão é você não pagar a fatura. Já conversei com vocês sobre isso, tá bom? É isso que ele está se referindo a isso. No mercado de ações, o órgão mais importante é o estômago, não o cérebro. O estômago que ele fala é no sentido de você aguentar pressão, você aguentar ansiedade, é você ter controle emocional. Então, eu falei com vocês, eu tenho um amigo que ele começou a investir já mais velho, lá com 60 e poucos anos, e ele paga um assessor de investimento para investir para ele. Aí ele compra, por exemplo, de novo o exemplo do Banco do Brasil, comprou a R$ 30 a ação. Aí no dia seguinte a ação caiu para 28. Aí ele liga para o assessor, caiu a ação aí, o que aconteceu? Ele fica nervoso. Então, se você não consegue ter esse controle do estômago, é melhor não investir na bolsa, não, porque o nome fala renda variável. Então você está sujeito a oscilações. Você tem que comprar 30, caiu a 28, você fala, daí, dane-se. Se eu tiver dinheiro, eu compro mais. Né? Se você comprou a 30, você deve ter avaliado, estava barato. Então, se quer a 28, está mais barato ainda. Então, atitude mental é o quê? Pô, se eu tenho dinheiro, eu vou comprar mais. Não é desesperar ficar os R$ 2 no outro dia. Tá certo? Nós estamos investindo a longo prazo. Tá? Para a pessoa que investe no mesmo dia, de um dia para o outro, aí é para preocupar mesmo. De 30 cair para 28, a estratégia foi errada. Mas comprar para o longo prazo não tem problema nenhum essa oscilação. No longo prazo, tá? Isso daí é o que está por trás da teoria de você comprar barato e vender caro, que é o velho investing. No longo prazo, o preço justo é alcançado. Então, se uma ação lá você comprou por 30, o preço justo dela é 40. Então, se comprou a 30, está muito bem. Só uma dica, a margem de segurança é 30% mais ou menos do valor. Então, se está 39, tá? Você vai botar 40 aí, para facilitar. Dá 12, né? 30% dá 12. Então, você vai comprar 28 a ação. Tá certo? Você tem uma margem de segurança de 30%. Foi Benjamin Graham primeiro que falou sobre margem de segurança, que as pessoas não tinham essa ideia antigamente. Tá? Então, você bota pelo menos 30%. O Barsi, por exemplo, ele coloca 40% de margem de segurança. Então, ele compra o mais barato que ele pode. Porque se cair o preço, ele não cai tanto, né? Você amortece bastante isso daí. Tá bom? E mesmo assim, caiu, mesmo na sua margem de segurança, você compra mais. Você já está segurança e está barato. Se ficar mais barato ainda, sinal que você compra mais. Se a empresa é boa, você vai comprar mais. Tá bom? E aqui o livro do Peter Lynch, né? É um livro simples de ler. O do Buffett também, tá? Apesar de ser o grande do Buffett, o do Peter Lynch tem umas 250 páginas, mais ou menos, se eu não me engano. É um livro agradável de ler, a leitura é simples, vale a pena. Tá? E fez mesmo para pessoas comuns lerem. Tá? Então é bem acessível, não tem linguagem técnica, não, ele conta história também. É bem interessante. Bom, você não precisa ser um cientista de foguetes. Investir não é um jogo que a pessoa com QI, né, consciente de inteligência, de 160 ganha da pessoa com QI de 130. Não, por isso que eu criei esse módulo para vocês. Você não precisa ser um gênio para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Você precisa ter algumas qualidades, eu enumerei algumas que eu achei importante aí, tá bom? Aqui só a foto dos caras fazem isolação com a química, né? Aqui não tem reação nenhuma, é a mesma substância, a mesma cor, não vai transformar nada aqui. É só botar uma substância colorida para ficar bonitinho, para chamar a atenção. Mas beleza, coloquei aqui só para não ficar só texto, né? Botar umas imagens aí, ficar mais agradável a visualização. Nunca converto minhas ações em dinheiro, pois dessa forma sairia do mercado. O que Peter Lynch está falando? É porque às vezes a pessoa vai lá, vamos botar, de novo, nosso querido Banco do Brasil, você comprou a R$ 30. Aí no dia seguinte foi para 32, 33, vai, para ficar mais fácil o cálculo. Quer dizer, teve 10% de valorização em um dia. A poupança dá por volta de 5%, 6% ao ano. Então, num dia você ter 10% de lucro é muita coisa. Tá? Então, aí a pessoa vai e vende. Fica toda empolgada, vende. Aí, depois de um mês, a ação dobrou de preço. Você perdeu essa valorização toda. Por isso que ele fala, não saia do mercado. Tá? Então, você pode até e deve gerenciar seu lucro.
Você comprou a ação a 30, tá certo? Aí ela sobe 30%, né? Margem de segurança para baixo 30, então bota para cima 30. Então de R$30 ela foi para 39. Aí você pode, a gente fala, realizar parcialmente o lucro. Você vende 20% das ações que você comprou, por exemplo. Tá certo? E você já teve lucro já com essa venda. Se cair o preço, você compra mais, porque você está comprando mais barato que você comprou antes. Você tirou o dinheiro antes um pouco dele. Agora, se ela valorizar, você não perdeu o resto da valorização, entendeu? Isso é uma forma de você gerenciar seu lucro. Mas para ação de dividendo, compra e esquece. Tá bom? Depois eu vou explicar para vocês que quando a ação valorizar demais, o dividendo diminui. Então, com isso, naturalmente, você vende. Você não precisa se preocupar de saber se está caro ou não. Quando o dividendo cair, então vai estar cara, você vende e compra uma mais barata. Porque o valuation, né, que é a palavra, então você está vendo que é tudo em inglês, né, as formas de dirigir o mercado financeiro. São os maiores investidores, são americanos, eles criam os livros, criam as técnicas, né, e eles começaram praticamente isso daí. Então, valuation fala o valor justo, né, de um bem. No caso aqui nosso, uma ação. E para você calcular o valuation, tem forma de calcular. E são bem assim, vamos dizer, muito chutômetro, tá? Mas você não precisa se preocupar com isso. Tá? No nosso próximo encontro, eu vou falar sobre como você avalia se uma ação está barata ou não para comprar e para manter na tua carteira. Aqui, esse cara é muito fera. Esse livro aqui, não está aparecendo aqui, não, é Jesse Livermore, que aqui é o slide, às vezes ele dá alguns engasgos, né? Teria que converter tudo para PDF, mas deixo em PowerPoint mesmo. O que acontece? Jesse Livermore foi o maior especulador da Bolsa. Lembrando, investir é você aplicar seu dinheiro a fim de receber dividendo, por exemplo. E especular é você querer ganhar nas operações que você faz. Você não está preocupado muito com qualidade, você está preocupado com a possibilidade de ganho imediato, rápido, tá? Então, por isso, esse camarada foi um especulador. Ele apostava na bolsa, é um apostador. Especular é apostar. Investir é você colocar seu dinheiro em bens de qualidade, vamos dizer assim, tá bom? Então, essa é a diferença, vamos dizer. Até falei no ponto passado, né, sobre especular e investir. Jesse Livermore, ele foi um camarada que ele ganhou, só na quebra da Bolsa de 1929, ele ganhou $100 milhões. $100 milhões da época, tá? Da época. Seriam bilhões hoje. Era um camarada pobre, ele trabalhava, os pais dele eram agricultores, o pai dele, né? A mãe dele era dona de casa. Ele estudou só o primeiro grau, o ensino fundamental, que a gente fala hoje, né? E desde 9 anos de idade, ele era bom com matemática básica, e ele começou a ver que tinha um padrão, né? Ele usava método gráfico, uma forma de investir que você se baseia na variação do preço das ações. Ele era muito bom com isso, até porque ninguém usava na época, né? As pessoas não tinham uma técnica para investir. Então, ele ganhou muita raça de dinheiro. Mas também perdeu, né? Porque faltava a ele algumas das competências que nós estamos discutindo aqui. Por exemplo, gerenciamento de risco. Por exemplo, retirar o lucro do que estava jogando. Eu estava conversando com o Estevão em Salvador, alunos da tarde, lá do IFES, técnico de metalurgia, e eu me diverti com eles, né? Que eles são expert naquele jogo de tigrinho e tal, eles estavam explicando para mim lá, principalmente Estevão, não está entendendo nada. Dá bônus aqui, dá 2 vezes, me divertindo. Mas eu achei legal que o Estevão falou, professor, eu ganho, eu tiro o meu lucro. Então, se eu perco, não tem problema. Se eu jogo 10, né, eu ganho 20, eu tiro 10 e continuo jogando 10. Se eu perder os 10, o dinheiro inicial eu retirei. Falei, que bom, você faz gerenciamento de risco. E você estuda também, que ele conhece bastante o jogo. Então, menos mal. Porque você entrar de cara, a chance sempre é da banca de ganhar. Senão não existia cassino, né? Se fosse lá para você ganhar, o cassino quebrava. A chance maior é você perder. Mas se você quer jogar, pelo menos saiba jogar. E de preferência que você ganhe. Saiba jogar significa que você ganhe. Tá? Fora isso, você larga o jogo de lado. Bom, o Jesse Livermore, então, ele não fazia um bom gerenciamento de risco.
e por isso aí ele se suicidou com 45 anos, mais ou menos. Foi uma das vezes que ele perdeu tudo e aí desesperou. Ele ganhou e perdeu várias vezes, né, na Bolsa de Valor. E ganhou muita grana, muito mais do que até ele perdia. Só que ele tinha uma vida de estrela de Hollywood, né, morava muito bem. Ele morava junto com no condomínio que muitas estrelas de Hollywood moravam. Ele tinha um padrão de vida muito alto, então para manter isso aí ele gastou muita grana. Então quando ele perdia menos do que ele ganhava, só que ele gastava muito, ou seja, no final das contas acabava que ele ficava no negativo. Tá? Bom, aqui ele falando, depois de passar muitos anos em Wall Street, né, que é o centro financeiro da Bolsa dos Estados Unidos, e ganhar e perder milhões de dólares, quero dizer que não foi meu raciocínio que o trouxe, né, o dinheiro, e sim minha paciência. Acho bem interessante isso daí. Vale a pena ler o livro dele, tá? Ele, apesar dele ser especulador, eu li o livro dele, não era minha prioridade, eu não trabalho com especulação, mas quando eu li, assim, eu fiquei bobo como é atual e como ele é detalhista no que ele fala no livro dele sobre, principalmente, ciclo da Bolsa, que eu vou comentar hoje com vocês, tá? Então vale a pena. Eu coloquei, depois eu vou até indicar o livro dele, que é Memória do Especulador, Memória do Especulador, tá? Jesse Livermore. Ele assina com pseudônimo, Lefebvre. Vou mostrar para vocês depois. Tem na Amazon, vou botar a capa, tem na Amazon. Você encontra na internet, em PDF, gratuito, e dá para comprar em sebo também. Aí, olha só, existem 300 tolos ali na sala de investimentos. Eles sustentam a minha família. Isso aqui foi um dono de corretora, quando o Jesse Livermore, ele estava começando a carreira dele. Ele aprendeu uma forma de investir, né? Ele começou a jogar com 9 anos, com 15 anos ele já era um excelente jogador, ele virou profissional praticamente com 15 anos. Ele foi trabalhar cedo, né, para ajudar os pais, falei que era uma família bem pobre, e ele começou a jogar, e começou a ser muito bom. Ele jogava, literalmente, né, na bolsa. Pequenas bolsas de valores que existiam nos bairros, né, e ele ia lá, jogava, e ele era muito bom. Então, um dia, ele ganhou $1.500, isso valor de quase 100 anos atrás, tá? Uma fortuna. E o dono da corretora foi lá, o chamou, falou, você para de jogar. Aí foi que ele levou, né, no segundo andar da corretora, mostrou lá, os camaradas estavam lá, que eles ficavam igual um cassino jogando. Tem gente até hoje que faz isso na bolsa, infelizmente. E pegou e falou, esses 300 camaradas deles sustentam minha família, eles vão perder, eles perdem. E você vem aqui em uma semana, aliás, desculpa, em um dia ganha o que eu ganho em uma semana, que é os $1.500. Ele falou, não, eu tenho que dar dinheiro para minha família, sai daqui, proibido de jogar. E geralmente ele era proibido, ele tinha que mudar de estado. Mesmo assim, quando ele chegava num estado diferente, alguém já tinha avisado, né? Cuidado com o Jesse Livermore, que ele vai ganhar de vocês aí, né? Nas apostas que se faz na Bolsa de Valor, tá? Tipo, ó, eu quero comprar isso, eu quero vender. Então, ele conseguia fazer operações que no final ele ganhava, tá? Aqui está o livro, né? Memórias de um Operador da Bolsa, a incrível história de Jesse Livermore. Né? Tem Memória de um Especulador também, tem esse nome. Esse aqui tem na Amazon. Peguei a capa da Amazon, mas o livro que eu tenho em PDF, eu vou até se compro livro físico para deixar aqui em casa, para quem quiser ler. Se quiser ler também é mais fácil de ler o livro físico, vale a pena. Mas Memória de um Especulador, tá? E é Lefebvre, é sobrenome Lefebvre, que ele não usa Jeff Livermore, não. Esse aqui é o Dácio Bazin. Dácio Bazin, ele foi um dos pioneiros em escrever sobre investimento. Tinham pouquíssimos livros no Brasil sobre investimento, como tem poucos aí, eu acho que tem poucos livros sobre investimento em relação ao que tem nos Estados Unidos. E ele escreveu sobre investir em dividendos. É bem interessante o livro dele, que é uma recomendação, vou botar até no grupo para vocês em PDF, tá? Uma leitura obrigatória. Faça Fortuna com Ações, tá? É o nome do livro que ele escreveu. O bacana é que ele escreveu quando ele já era milionário. Hoje seria bilionário, que ele escreveu nos anos 90, ele já era milionário. Ele era de classe média baixa e se tornou milionário investindo em ações. Então, o livro dele é bacana, assim como ler também, ver a entrevista do Barsi também, é muito interessante, porque o Barsi está com 80 anos aí, é bilionário, tem uma fortuna de 4 bilhões, e está pouco se danando para agradar os outros, para vender produto, entendeu?
Muitas vezes tem o YouTube, o camarada dá conselho no YouTube, só que ele vai vender um curso, ele vai vender uma consultoria, ele nunca vai falar a verdade ali, vai falar, sempre vai ser só um chamariz para você poder pagá-lo. E nunca vai falar a verdade que você também, você continua pagando sempre, ele não vai te dar toda a verdade, isso não é falando que ele vai mentir para você, mas ele vai sempre ocultar, vamos dizer, o caminho correto, para você sempre estar pagando para ele te guiar nesse caminho. Então, esses camaradas aí já estavam milionários, os caras estavam pouco se danando. Compra meu livro, não quiser comprar, não compra, entendeu? Não vai escrever um livro que as pessoas queiram ler no sentido de falar só o que é interessante, só o que pode agradar as pessoas. Ele falou o que é verdade, o que ele achava que era verdade, agradando ou não a quem estivesse lendo, mas então fica um livro mais sincero. Então, sabe, pessoas desse tipo aí escrevem livros, sempre vai ter um viés, vai ter alguma coisa que alguém fala, oh, não escreve isso não fala sobre isso não e tal. Nunca a gente vai ter 100% da informação. Porém, se aproxima muito mais de 100% quando a pessoa não tem o interesse de ver nada depois daquilo, tá? E Dácio Bazin, então, ele fala, são necessárias apenas as operações matemáticas básicas para se investir no mercado, ou seja, não precisa ser um gênio. O que é operação matemática básica? Somar, subtrair, dividir, multiplicar. Tá? Só com isso daí você investia, principalmente na estratégia dele. E no livro dele ele explica de maneira bem simples. Ele tem um capítulo que ele explica passo a passo como fazer essa estratégia que eu estou passando para vocês. Ele fez, né? Que é outra coisa interessante. Eu só trouxe aqui para vocês pessoas que começaram do zero e fizeram fortuna e pessoas que fizeram, né? Principalmente fizeram o que elas falam para você fazer, né? Pessoa teórica que se você. E você? Você conseguiu o que na vida? Geralmente o professor é isso aí, né? O cara quer falar sobre dinheiro, sobre país, sobre capitalismo e tal, o cara não tem sucesso financeiro nenhum. Então está ensinando você o que ele não sabe. Né? Então, por isso que eu trago esses caras aí, que todos eles tiveram sucesso financeiro. Aqui eu achei bem interessante, né? Personagem do mercado, Merton Schultz, o Nobel por trás da queda do LTCM. LTCM era um fundo de investimento. Esses dois camaradas aqui, e mais um terceiro, que é o Black, eles tinham ganho o prêmio Nobel. O Black ele contribuiu com a descoberta que eles fizeram de gerenciamento de risco, olha só. Tá? Eles ganharam o Nobel de Economia. E eles chamaram várias pessoas, inclusive, com experiência no mercado financeiro. Quer dizer, os caras não eram só acadêmicos. E, no final das contas, eles ganharam muito dinheiro no primeiro ano do fundo deles, tá? 97. Mas em 98 veio uma crise na Rússia. E eles não estavam esperando essa crise na Rússia. Então, quebrou a corretora deles no segundo ano. Então, é só para... Não é que você não deve estudar, gente. Não estou fazendo apologia à ignorância, não. Sempre você tem que estudar. Tá? O que acontece, eu quero dizer que não é só o estudo. Eu estou reafirmando que os investidores anteriormente já falaram, tá certo? Não é só o estudo, você tem que ter também outras competências. No caso, eles erraram no gerenciamento de risco deles, mesmo eles sendo doutores e prêmio Nobel em gerenciamento de risco, né? O que é mais interessante aí, tá bom? Bom, alguma dúvida, alguma pergunta? Se tiver, pode falar aí, mandar no chat, tá bom? Continuar aí. Tá aqui. Sabia que eu tinha visto o Google foi hoje à tarde que eu estava lendo. O que é investir? Projetar renda por meio de dividendos. O que é especular? Adivinhar o comportamento do mercado. Essa palavra aqui, gente, adivinhar, isso aqui eu Rodrigo, evito, tá bom? Porque eu nunca vou conseguir adivinhar, nem quero adivinhar. Então, por isso, eu trabalho com estratégias onde eu não preciso adivinhar. Dólar vai subir ou vai cair ano que vem? Isso eu não faço questão de investir dessa maneira. Tá? Eu posso até ter uma ideia, posso até eu me informo, eu acompanho o país e o mundo para ter uma noção do que possa acontecer, mas eu não tenho a premissa em coisas que possam acontecer, não, tá? Eu não me baseio no futuro para investir. Quem falou isso foi Maynard Keynes, foi um grande economista, e o mais interessante que eles me ensinam na escola, investidor. Ele ganhou muito dinheiro como investidor. Então, ele ensinava economia na universidade, mas ele também praticava. Então, por isso que eu estou citando aqui. Já falei para vocês, pessoas que só falam, que não fazem nada para provar o que elas falam, eu, sinceramente, eu não dou ideia, cara, você me desculpa. Tá?
Você fala, você é tão bom, faz, mostra, depois você me ensina. Aí, legal, eu aprendo, não tem problema. A pessoa vir falar do que ela acha que pode ser, eu falo, não, obrigado. Eu prefiro praticar sozinho e ver se realmente é isso aí que você está falando. Bom, aqui está o Keynes, né? Botei aqui uma foto dele. Não invente nem adivinhe o que o mercado está fazendo. Descubra empresas que você compreenda e concentre-se nelas. Então, isso aqui é uma máxima dos investidores, para você investir no que você tem conhecimento. Por isso que o Buffett, por exemplo, ele comprou a Apple há pouco tempo, porque ele não investe em tecnologia. Tecnologia é alguma coisa que muda muito rápido. Então, você tem que ter uma previsibilidade, você tem que saber onde você está investindo, conhecer bem o mercado. Então, por isso, o próprio Buffett ele evita investir em tecnologia, em empresas de tecnologia. Tá bom? Então, ele fala isso daí. Né? Evita adivinhar. Né? A pessoa às vezes chega assim, eu vou até mostrar um caso que tem a ver com torcida também. Uma jornalista que previu alta de 3 ações, e essas ações elas estavam subindo quando ela fez o programa, né? E essas ações hoje estão no fundo do poço, de tão barato. Então, ali tem uma questão de torcida, né? Quer dizer, ela botou emoção na análise dela, mas ela não conhecia o que ela estava falando, ela falou bobagem. E aí eu até trouxe para vocês verem a importância de vocês terem o próprio senso crítico de vocês. Quem seguiu aquela jornalista perdeu muito dinheiro, às vezes até quebrou, dependendo de quanto que investiu. Bom, ter ações é como ter crianças, não se envolva com mais do que você consegue lidar. Tem de 3 a 10 empresas. Eu botei a foto aqui, até guria assustada. A família, quantos filhos? Você imagina, cara, tomar conta disso aqui tudo. Quando eles brigam, confusão que deve ser. Então, você é igual criança, mas limita o máximo que você pode. Porque você tem que acompanhar suas ações, igual você tem que cuidar dos seus filhos. Então, quanto mais filho você tem, fica mais complexo. Né? Então, quanto mais ação você tem, mais complexo também você acompanhar. Você corre o risco de não acompanhar direito o que está acontecendo em uma dessas empresas e ter prejuízo por causa disso. Tá? Para você ter também, já dou a dica, tá? Você começa com uma ação. Vou explicar para vocês semana que vem como analisa e como se compra uma ação. Começa com aquela ação e vai comprando com o dinheiro que você tiver. Eu, particularmente, a sobra que eu tenho todo mês eu vou comprando, tá? E compra a mesma ação. Quando ela ficar cara, você faz o mesmo processo, escolhe outra e vai comprando. Bom, aí você pode, ficou cara e mantém a ação, ok, começa a comprar outra. Ficou cara demais, vende e compra outra mais barata. De toda forma, tá, você investe sempre em comprar uma ação que é boa. Quando o preço dela estiver alto, não vale a pena, você começa a comprar outra. Aí você pode vender aquela que ficou cara e comprar outra mais barata e investir também todo mês nessa ação que está mais barata. Ou, não, está caro, mas não vale a pena vender, ela é muito boa e vale a pena ainda. Então, mantém. Simplesmente, no próximo mês, você não compra mais dela, você compra de uma outra ação. Quando essa segunda ficar cara, mesmo procedimento. Começa a comprar uma terceira e assim vai. Até você ter de 3 a 10 empresas. Na verdade, 10 empresas é um número bom para você ter. 3 fica muito concentrado, tá bom? Então, geralmente, aí 10. Os especialistas falam para ter de 10 a 15, mas 10 acho um número bom de ação. No máximo 10. A diversificação é uma proteção contra a ignorância. Faz muito pouco sentido para aqueles que sabem o que estão fazendo. O que é diversificar? É porque os professores de investimento, em geral, eles falam para você não ter, nunca coloque todos os seus ovos numa cesta só, tá certo? Mas depende, se você sabe que aquela cesta é firme, então você deve colocar, fica mais fácil para você carregar, por exemplo. Então, se você sabe que uma empresa é boa e está barata, o certo é você investir com força nela. Só parar de investir quando ela ficar cara. Tá? E aí, se ela tiver valorizado bastante, tiver muito cara, você vende e compra outra ou outras mais baratas. Tá? Então, não diversifica só para diversificar. Às vezes a pessoa vai começar, tem R$1.000 para investir, então você parar em 10 empresas, R$1.000. Putz, aí você vai comprar o quê? R$100 de ação. É melhor você pegar R$1.000 e comprar uma ação boa. Comprar tudo numa ação boa. A lógica é essa. Fica essa dica para vocês também, que é uma dúvida corrente dos investidores. Não fazer o que amamos em nome da ganância é uma gestão muito ruim de nossas vidas. É aquilo que eu falei com vocês, né, no encontro passado. Você economizar, você ser disciplinado para investir, não significa você ser um miserável. Então, você também tem que viver e aproveitar as coisas boas da vida.
investir, isso é um investimento também. Então, viagem é um investimento, comer uma boa comida é um investimento, ir ao cinema é um investimento, passear é um investimento, tá? Comprar uma roupa bacana é um investimento. É só você ter o equilíbrio de lembrar que é importante você também investir. Quando alguém vê o vizinho ficar mais rico, começa a evolução natural da bolha. Bastam 3 coisas para sua formação: os inovadores, os imitadores e os idiotas. Bolha financeira que está falando aqui, tá? Igual eu citei da Companhia das Índias Orientais. Quando alguém vê o vizinho ficar mais rico, começa a evolução natural da bolha. Ou seja, a pessoa, ela sem estudar, quer copiar aquela pessoa que está ganhando dinheiro na bolsa. Então, bom, então, tem pessoas que são conhecedoras do mercado, que eles chamam de inovadoras, o Buffett. Essas pessoas percebem o momento de investir. Quando o mercado está começando uma alta, eles entram. Tá? Tem aqueles que imitam esses daqui. Eles não são tão inteligentes. É o Rodrigo da vida. Eu não consigo ver bem, igual um grande profissional, quando o mercado está tendo uma virada para alta. Então, quando eu vejo que os grandes investidores estão indo investir, eu vou atrás deles. Eu sou imitador. E idiota é aquele que não estuda. É aquele que vai depois que eu vou. Depois de um tempo que eu já estou, quer dizer, o inovador foi, depois eu vou. Depois de um tempo que eu estou, vai esse aqui que o Buffett chamou de idiota, porque esse aqui vai perder muito dinheiro. Tá? Eu vou ganhar menos que o inovador, que entrou antes de mim no mercado. Esse aqui vai perder tudo. Porque quando ele entrar, o mercado já vai estar próximo de ter uma reversão. Por isso que a gente vai falar em ciclo de mercado. Quando o mercado reverter, esse aqui que entrou vai perder todo o dinheiro que ele colocou. Tá? Bom, seja cuidadoso quando todos estiverem eufóricos, e seja eufórico quando todos estiverem cuidadosos. Em outras palavras, compre ação quando ela estiver barata e venda quando estiver cara. Essa é a regra da bolsa, senão você perde dinheiro, se der o contrário. Aqui, não seja torcedor. Essa jornalista aqui, Daniela Lima, da Globo News, né? Logo depois que teve a eleição, o Lula venceu, a Açaí, que é do varejo, né? Alimentos, a gente fala que é varejo, assim como o CVC também é do varejo de viagens. Então, é uma agência de viagens. E Renner também é do varejo, loja de roupas, tá bom? Aqui é alimento, roupa, que viagem, mas tudo é varejo. Varejo é um setor que não se deve investir, a não ser que seja muito barato. Por quê? Porque a margem de lucro é muito pequena. Então, a gente não costuma investir em varejo, a não ser que seja muito barato. E você tem que saber qual é o preço justo da ação, para quando estiver barato, você faz uma especulada. Você compra, quando o preço valoriza, você vende, pega o lucro. Tá bom? São empresas que não pagam dividendos, porque o setor delas, como eu falei, a competição é muito grande, elas têm sempre que investir capital para ampliar o negócio. Não tem muito lucro, assim, o lucro é ajustado, né? Não tem muito lucro. Tá? Porque empresas que têm muito lucro é que pagam bons dividendos, porque elas não têm muito o que gastar, então elas pegam e distribuem aquilo que elas arrecadam. Nenhuma dessas empresas é boa pagadora de dividendo. São empresas para você ganhar na valorização delas. Aqui, quando teve eleição, então elas subiram bastante. Aí essa jornalista, está na Globo News, que está até na CNN, mas ela é jornalista da Globo News, ela falou que agora sim, o pobre gosta de comer picanha, virou até meme, cara. Tem até musiquinha, cara, eu choro de rir que o pessoal passa a música. Que o pobre gostava de comer picanha agora, né? Que, com a vitória do Lula, que ia comprar roupa, né? Que é Renner, ela vai comprar, gosta de andar arrumado. O Brasil vai viajar mais, ó, CVC, né? Então, beleza, ela indicou quem foi na torcida dela, que ela falou como torcedora. Ela não tinha conhecimento, não tem conhecimento nenhum de mercado, para falar o que ela falou, e além do mais, ela estava eufórica com uma coisa política, que ela, né, tinha torcido para ganhar, e ela fez um comentário de torcedora, não de analista. Tá? O que acontece? No dia 6 de setembro desse ano, né? Então, tem aí quase 2 anos, né? 2 anos, quase 2 anos de governo Lula. Olha, desabou a ação. Olha só, a ação, o preço dela desabou da Açaí, né? Que é a primeira lá que ela mostrou. Tá certo? Então, despencou o valor dela. Deixa eu ver até se tem aqui. Vou voltar aqui. Ó, estava R$ 31,89. Se você comprou, cara, R$ 32, você perdeu aí 32, aí 31,50 mais ou menos você perdeu de dinheiro, se você comprou a ação que ela falou aqui, que disparou. A próxima, 17,72. Vamos ver quanto estava lá. Eu já até esqueci também.
17,72, 30. Teve uns 60% aí de prejuízo aí. Se você tivesse comprado a renda. É a última, CVC, essa aqui você vai assustar, R$ 7, né? Bacana. Vamos ver quanto está a CVC. A CVC eu vi esses dias aí. Renner, né? CVC, 1,90 de 7. Caiu quase 4 vezes aí o valor da sua aqui, ó. Que lindo, ó. O gráfico explicando aqui. Ah, meu Deus do céu. Então, eu acrescentei esse tópico aí, cara. Não seja torcedor, não entre, não interessa se você gosta ou não gosta do candidato que ganhou ou perdeu, você tem que saber o que ele vai fazer na economia, tá? E qual setor você vai investir, tá bom? Então, sempre compre papéis com bons fundamentos. A CVC ali, no caso, eu posso falar que eu acompanho há um tempo, ela passa um momento aí de crise de muito tempo. Ela chegou a valer R$ 40 a ação da CVC e você viu que está 1,90. Então, uma série de problemas que ela enfrentou, que foi quebra da Avianca, ela tinha parceria com a Avianca, uma empresa de aviação. Logo depois teve aquele petróleo lá nas costas do Nordeste, depois veio pandemia. Então, ela tem passado por uma tempestade perfeita, aí, que a gente fala, com tudo errado. E os papéis não recuperaram ainda. Então, você tem que estudar para não cometer o erro que aquela jornalista cometeu. Os jornalistas, em geral, eles não entendem de finanças, e quando chega alguma boa notícia até o jornal, já é notícia velha, você tem que saber isso aí. Tanto notícia boa quanto notícia ruim. Quando chega no jornal, quem tinha que saber já sabia, tá certo? Então, você não vai tirar vantagem disso daí, tá? Então, na verdade, a sua chance é perder dinheiro. Por isso, você tem que investir a longo prazo, não no curto prazo. Quando sai a notícia, aquilo ali, os grandes investidores já sabiam daquilo muito antes de você, porque eles têm amigos em postos chaves no governo, e antes de pensar o jornal de publicar, eles já estão sabendo. Então, são aqueles inovadores que o Buffett falou, aqueles que começam a investir primeiro que todo mundo, tá? E aí, quando sai no jornal, na verdade, até os imitadores já estão investindo naquilo. Já estão até prontos para sair de passagem. Aí o povão vai pelo que sai no jornal. Quando sai no jornal, já está no fim do ciclo. Hoje todo mundo vai, quebra, e você ouve aquelas histórias horríveis de gente que perdeu dinheiro na bolsa, que a bolsa é horrível, etc, etc. Foram depois de todos os outros. Isso tudo mostra que, no longo prazo, os dividendos representam a maior parte do ganho. Então, você tem ganho com o valor da ação aumentando, mas você reinvestindo os dividendos, fazendo a bola de neve, você vai ter a maior parte do lucro. Tá? Isso aí, semana que vem, eu vou mostrar graficamente para vocês. Tá bom? Então, isso aqui é a meta do BAS e do BASIN, de você reinvestir os dividendos. Tá? Porque dividendo, só lembrando, o que é o dividendo? A empresa tem lucro, ela passa, pela lei brasileira, 25% do lucro dela é revertido para os acionistas, quem tem ação dela. Tem empresa que paga muito mais, que eu vou mostrar para vocês. Aquelas que eu mostrei anteriormente, muitas vezes não estão tendo nenhum lucro. A CVC não está tendo lucro há muito tempo, então não paga dividendo nenhum. Se paga é muito pouco dividendo, porque ela está sempre reinvestindo no negócio. Açaí, né, que é supermercado, CVC, que é de viagem, Renner, que é loja de roupa, sapato. Então, varejo tem uma margem muito pequena de lucro, não paga bons dividendos. São setores arriscados para investir, tá? Então, aí, BAS e BASIN segue essa regra. Isso aqui é o Werner Royer. Tem vídeo dele, né, no YouTube. Ele é muito, eu acho muito inteligente, esse camarada aqui. Ele tem uma estratégia boa de investimento na Trígono. Eu até comprei o livro da Trígono, peguei lá desse livro essas observações, que eu vi uma palestra dele, gostei, comecei a acompanhar no YouTube. Aí depois comprei o livro deles para ler melhor. Vale a pena também a leitura. Isso aí é uma estratégia interessante. Bom, prefiro ser um pequeno parceiro de grandes empresas do que dono de pequenos negócios, é o Barsi falando. Em vez de ele comprar um posto de gasolina, ele compra ações de posto de gasolina. Porque lá, por que ele faz isso? Que ele falou, prefiro ser um pequeno parceiro de grandes empresas do que dono de pequenos negócios. Você pode ser sócio da Petrobras, do Banco do Brasil, através de ações, mas você não pode condição. Eu não tenho condição de comprar o Banco do Brasil, eu tenho condição de comprar algumas ações. Então ele falou, é melhor ser parceiro de uma grande empresa do que você abrir um pequeno negócio. Então, esse é o ensinamento do Barsi. Outra coisa que o Barsi fala, fuja do day trade. Day trade é você investir para aquele dia mesmo, né? Então aqui isso é tipo de day trade. Eu contei para vocês, teve um amigo Moraes lá de Santos, ele
perguntou uma vez, pô, mas eu vou ter que ficar o dia todo na frente do computador para investir. Eu falei, não, isso é coisa de filme. Tá? Os caras que investem aí especulando, aí eles ficam mesmo, às vezes acordam de madrugada, porque tem outros mercados que abrem de madrugada e tal, os caras têm que olhar o mercado no mundo todo, toda hora. Aí fica isso aí mesmo, cara, essa tensão mesmo. Mas o método que eu explico para vocês, vocês olhando aí uma vez por mês, a carteira de ação de vocês é suficiente. Aqui também é particular, né? Isso aqui é polêmica se criptomoeda é investimento ou não. O Barsi não gosta de criptomoeda, tá bom? Investimento em criptomoeda. Aqui, outra recomendação do livro, né? Que é o Howard Marks, Dominando o Ciclo de Mercado. O mais interessante desse livro é exatamente falar sobre ciclo de mercado, que outros autores não citam nas obras deles. Bom, então, ciclo, né? Porque tem alta e baixa, né? Ou tem começo e fim. Tá? Então, é um ciclo. Você pensa no círculo. Você está indo e voltando, igual uma roda gigante. Apenas algumas poucas pessoas perspicazes, é o que o Buffett chamou de inovadores, né? Acreditam que as coisas vão melhorar. Então, você está numa fase ruim do mercado, algumas pessoas que têm estudo, que têm experiência, começam a observar que o ciclo começa a reverter de baixa para alta. Eu sou do ciclo de alta, ciclo de baixa, ao contrário, tá bom? Então, essas pessoas começam a investir, ou começam a investir mais pesado quando começa a ver a reversão. A maioria dos investidores, no meu caso, por exemplo, percebe que a melhoria está realmente acontecendo. Então, esses caras que são muito melhores do que eu, eles começam a investir antes de mim. Eu já, como eu me esforço aí, eu não posso me comparar com a maioria das pessoas, eu entro aqui nessa etapa, 2. Quando começa a sair no jornal, quando a Daniela Lima está lá falando na Globo News de aumento de ação, o que acontece? Isso aqui. Todos concluem que tudo será sempre melhor. Então a pessoa pensa que agora a bolsa de valor maravilhosa, todo mundo está ganhando dinheiro, tal. Até aquele incrédulo, aquele que ouve aqui, que a bolsa está muito boa, um amigo vai e chega, fala, a bolsa está muito boa. Aí, não, será que está mesmo? Não, deixa eu esperar mais. Esse esperar mais, não, beleza, agora eu tenho certeza, quando ele entra, já está no final do ciclo de alta, já está começando o ciclo de baixo. Tá? Então, esse livro, isso aqui tem naquele livro que eu indiquei para vocês, do Howard Marks, tá? De 2019, Dominando o Ciclo de Mercado. E tem outro livro dele também, bom, pode ler, quanto mais vocês lerem, melhor, tá? Fica a dica aí para vocês. Conhecimento nunca é demais. Esse negócio para cima, tá? Bom, aqui, vou atrapalhar. Bom, aqui, então, os caras bons começam a entrar aqui, ficam otimistas aqui, né? Vão lá, olha, eles começam a entrar antes do otimismo. Tá? A gente começa a entrar aqui, ou pessoas comuns que estudam, começam a entrar no otimismo. Depois chega aqui na empolgação, aí pessoas comuns começam a ver no jornal e tal, começa a bolsa tá boa, tá valorizando, que vem desde aqui, ó, antes do otimismo, então já vem até aqui crescendo o otimismo, as pessoas começam a dizer, que bacana, a bolsa está crescendo. Chega aqui, nossa, bolsa maravilhosa, muito boa. Aí chega aqui, eu estou ganhando muito dinheiro, vou vender minha casa, vou investir na bolsa, vou botar a poupança da minha esposa, vou vender meu carro, né? Gente até que entrou aqui, né? Aí vira aqui a estação que ganhou dinheiro, né? Nesse pedaço aqui, aí mete dinheiro e chega aqui na euforia. Aí eu vou pegar dinheiro emprestado agora para botar na bolsa, que está muito bom. Aqui é o ponto, ó. Não compre de forma alguma, é o topo do gráfico. Tá? A partir daqui, empolgação, principalmente aqui, excitação, começa a sair muito no jornal que a bolsa está boa e tal, e aí continua aqui, sai no jornal, Bolsa Maravilhosa, reportagem da Veja, isto é, capa, sai a Bolsa Maravilhosa, está bombando, gente ganhando dinheiro. Daqui a pouco, o que acontece? Quem entrou aqui, já por aqui começa a vender as ações, tá? O Rodrigo, que entrou aqui no otimismo, chega aqui, ele já vende ação também, chega aqui na euforia, vende ação. Então, as pessoas começam a ver que tá vendo os preços não estão subindo mais, porque já tem gente vendendo. Preço sobe, pessoas comprando. Preço cai, pessoas vendendo. Ou seja, mais pessoas comprando do que vendendo, o preço sobe. Mais pessoas vendendo do que comprando, o preço cai. Então, chega nesse ponto, o que acontece? O preço começa a cair. Aí as pessoas entram em desespero. Aí, opa, peraí, eu vou vender também. Eu tenho vendendo. Aí começa, e vai só caindo aqui, desespero, aqui pânico, vende a qualquer preço. Aqui, meu Deus do céu, acabou tudo, quebrou, não existe mais, estou perdido, vende, sem... vai só piorando, até que chega aqui, ó.
no pico negativo do gráfico. Então, os preços desabaram, tá certo? Aqui tem alguns comentários, né? Aqui, quando chega na estação, o Brasil agora é uma potência, agora já foi capa até de revista internacional, né? No passado, Cristo Redentor, virando um foguete, o Brasil, ó, o melhor país do mundo, tá? Aqui falou para não cumprir preço de forma alguma. Agora, aqui começa a cair, aí, peraí, não, a pessoa não entende que o ciclo está revertendo, é só um período ruim, né? Daqui a pouco melhora, aí a pessoa continua segurando, mas daqui a pouco o preço não para de cair, a pessoa fica com medo, vai esperando, aqui entra em pânico, oh, meu Deus, vende qualquer preço, aí perde dinheiro para caramba, não me importa, deixa eu vender logo, está caindo. Aí aqui, ó, meu Deus do céu, o país é uma porcaria, nunca nós vamos ser uma potência, e assim vai, até que chega aqui. Nesse ponto é o ponto bom de comprar. Tá? Se a gente pudesse saber o fundo do gráfico, aqui também é bom para comprar, aqui é bom para comprar, aqui é bom para comprar também, aqui é bom para comprar, aqui é o melhor ponto. Mas muitas vezes a gente não acerta o ponto mais barato, tá bom? Mas é só não comprar quando tiver no ponto mais caro. Nós temos dados históricos para saber o preço dos ativos, né? Então eu não vou comprar quando tiver mais caro. Aqui também não é legal para comprar, não, tem pouca margem de valorização, lembra de margem de segurança? Aqui pode até ser. Aqui não está menos ruim do que a estação euforia. Agora, o ponto ideal para comprar é aqui, né, na mínima. Tá bom? Então, isso é ciclo de mercado. Depois, o que acontece? Com o tempo, nada é eterno, não vai ficar o preço baixo para sempre. Então, os fundamentos da economia, por exemplo, melhoram. Opa, então, as pessoas aí, ó, que esperança. Então, foi a primeira compra aqui, tá? Pessoas esclarecidas do mercado, pessoas experientes, só que está começando a reagir o mercado, vamos comprar. Ufa, realmente, o preço está subindo. A tendência é continuar subindo, é porque subir um pouquinho e cair, né? Mas, opa, peraí, está subindo realmente. Aqui é otimismo, aqui está a fase que eu falei. Porque eu falei, antes do otimismo, o Rodrigo comprou no otimismo. Tiveram pessoas que compraram mais inteligentes do que eu, compraram antes, vão lucrar mais do que eu. Agora, quem entrou aqui está sem euforia e tomou um ferro danado. Comprou mal. Economias, negócios e mercados consistem em nada além de transações entre pessoas. Tá? É isso aí que as teorias econômicas falam de socialismo, por exemplo, o sistema é corrupto, o sistema são as pessoas. Então, não existe sistema, não existe mercado. O mercado é cruel. Não existe. As pessoas formam o mercado. As pessoas formam a sociedade, o que Karl Marx chamou de sistema, que formam são as pessoas. Né? Então, você tem que entender como as pessoas pensam e se comportam. Por isso que eu criei esse módulo, para a gente poder discutir isso. Né? Economias, negócios, mercados não têm nada além de transações entre pessoas. E as decisões das pessoas não são tomadas cientificamente, não são lógicas. É isso que você tem que entender. Tem pessoas que falam que você pode comprar o preço da ação do preço que ela tiver, que é o preço correto dela. Não é o preço correto. Tá? O mercado ele não é científico. O mercado tem distorções, então você tem que comprar quando tiver distorção. Se tiver uma empresa boa com preço barato, você compra. Se tiver uma empresa ruim com preço caro, você vende. Aproveita que está caro o preço dela e vende. Ou uma empresa boa que está muito cara. Você não vai comprar uma empresa, né? Geralmente você não compra empresa ruim. Então, se está uma empresa muito boa, está muito cara, você vende a empresa boa. Ah, mas ela é boa, mas como está cara? A tendência é o preço dela cair. Você tem três possibilidades. Mantém o preço, sobe ou desce. Se tiver muito alto, a possibilidade de subir é a menor das possibilidades. Ou ela mantém ou ela cai. A de cair é a maior possibilidade. Então eu vendo. É assim que funcionam as coisas, entendeu? A tendência das pessoas para o excesso nunca acabará. Eu concordo com ele. Eu que coloquei isso aqui, ó. Isso é o Karl Marx falando, né? A história se repete. Que história, os colegas meus de história não gostam de falar que a história se repete. Ok, não se repete, que se passa em outro local com outras pessoas, mas o comportamento das pessoas se repete. Por isso que é importante você estudar história e analisar o que aconteceu. Não decorar data, decorar fatos, mas é você entender o que estava por trás daqueles acontecimentos. Por que aconteceu a Revolução Francesa? Por que aconteceu a quebra da Bolsa? Então é importante. Por que aconteceu a Segunda Guerra Mundial? Quem lucrou na Segunda Guerra Mundial? Quem perdeu na Segunda Guerra Mundial? Né? Na quebra da Bolsa, todo mundo perdeu? Não. Teve muita gente que ganhou muito dinheiro. Por que eles ganharam e outros perderam? Então é importante você estudar isso, porque o comportamento das pessoas se repete. Recomendação de filme, A Grande Aposta, fala da crise de 2008, a crise imobiliária de 2008, tá bom? Tem livro também que fala sobre isso e tal, mas filme é uma coisa que é fácil, assimilação, para você poder começar a ter uma ideia,
tá? Até depois se pesquisar, entender melhor o que aconteceu, o que é subprime, né? Por que aconteceu a crise subprime, que eu falei com vocês. Então, o governo americano ele incentivou demais o crédito imobiliário, isso facilitou a criação de uma bolha. Tá? Então, foi a crise de 2008, foi gerada por isso aqui. Esse filme é bem interessante, vale a pena, é baseado numa história real, tá? The Big Short, fala em inglês, porque short é uma aposta que você faz na bolsa de valor na queda. Esses caras apostaram que o mercado imobiliário ia cair, ia desabar o preço. O pessoal ria na cara deles, né, que estava muito valorizado, o mercado estava valorizando cada vez mais. Eles, não, isso é insustentável, isso vai cair. E eles apostaram e ganharam uma fortuna. Tá bom? Então vale a pena assistir esse filme aí, A Grande Aposta. Tem na Amazon, tem nos pirata aí, enfim. Vale a pena assistir. Aqui, Okada, né? Tá aqui Mokichi Okada. Acho muito interessante esse texto dele aqui. Notamos que todas as pessoas manifestam em seu caráter dois traços irmãos, egoísmo e apego, e que nos problemas complicados há sempre interferência desses sentimentos. Então, é que ele está falando do viés humano, ele está falando não só da bolsa de valor, mas da própria vida da gente. Muitas vezes a falha, né, para mim são todas as vezes, dos fracassos que nós temos, são devido a nós mesmos, não devido aos outros. Então, o egoísmo, né, egoísmo não é pensar só em si. Apego é você não saber se desvencilhar das situações, você não conseguir cortar laços, né, com coisas ou pessoas. Né, esse é o apego, pode levar à ruína. Então, no mercado financeiro, por exemplo, você comprou uma ação e você fica apegado a seu ponto de vista, que você acha que você é certo, que você não é, e você errou. Então, o preço da ação começa a cair, você comprou para especular, porque o nosso método não tem problema, isso. O método que eu vou explicar para vocês no próximo encontro. Mas você comprou para especular, achou que estava barata a ação, comprou um apartamento ou um carro. Você comprou um apartamento, por exemplo, tem ciclo também imobiliário. Você comprou um apartamento para revender. E aí você vê que o preço está caindo, 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 e você não quer assumir que você errou, porque você deveria fazer o quê? Vender rápido. Se o mercado está em queda e você comprou para vender rápido, então você assume que você perdeu. E aí o que acontece? O preço vai caindo cada vez mais até chegar num ponto que seu prejuízo vai ser gigantesco. Então, isso é apego, tá certo? Já o egoísmo seria, por exemplo, você, quando você pensar em investir, você pensar só em ter lucro, você só visar isso daí. Em algum momento, isso daí vai fazer você ter criar problema com outras pessoas, ou até mesmo perder, porque você fecha tua visão, né, em si mesmo. Então, você vai criar conflitos através disso, vai, de certa forma, trazer algum infortúnio, algum problema, ou pelo teu egoísmo, você não consegue olhar mais amplamente, você vai cometer um erro de cálculo, e muitas vezes é fatal esse erro. Então, eu concordo muito com o Okada, eu gosto muito desse texto dele. Então, o viés humano. E eu, para mim, a minha filosofia de vida, toda vez que eu erro, a culpa é minha. Tá? Não boto culpa nos outros, nas coisas, nas pessoas. Eu procuro aprender porque eu errei. Aí eu tiro lições. Eu aprendi na vida, a diferença do fracassado e do vencedor é bem simples. Os dois erram, tá? Só que o que erra e aprende transforma em conhecimento. O que erra e bota a culpa nos outros, ele fracassa, porque não tira lição nenhuma. Além de perder, não tira lição nenhuma, vai errar de novo, vai cair de novo. Então, simples assim. Vamos lá, vamos ver mais a coisa aqui. Aqui um texto de Okada também, eu peço licença para ler, que eu achei bem interessante. Tá? Botei na íntegra, né? De qualquer maneira, em coisas como ações, devem ser aplicados somente após ter bastante folga na finança, pois, assim, não se abalará mesmo que abaixe o quanto baixar. Então, ele está falando aqui de Okada, tá? De Mokichi Okada, esse texto, de 1947. Veja só, 47, olha quanto tempo atrás. Ele falando para você investir uma sobra que não te faça falta. Porque tem gente, igual eu falei, principalmente no momento de euforia, a bolsa está bombando, nossa, está dando muito dinheiro. Tem gente, é igual golpe, igual pirâmide acontece também. O cara pega, bota o dinheiro todo dele, bota as economias, pega dinheiro emprestado com os outros, vende casa, ou vende a casa que mora e coloca lá para ganhar dinheiro, cara. Então, o caso, não faça isso, tá? Não é assim que se investe. E continua muito atual o que ele falou. Entretanto, geralmente as pessoas desejam aplicar uma grande soma, apesar de não terem capacidade, é o que eu acabei de falar. Elas acabam pegando emprestado, se endividando. Essa é que é a causa do fracasso. Isto é, quando se adquire ações, só se pensa em valorização, não pensando na desvalorização. Está escrito aqui. Ou seja, a pessoa só pensa em ganhar, ela não pensa que pode perder tudo.
Então, por isso você tem que colocar um valor que não vai te fazer falta, e você vai gerenciar, você vai fazer investimentos não especulativos, você vai fazer investimento, que é o que eu vou explicar para você semana que vem. Tá certo? Você vai investir com o mínimo de risco possível. E acredite em mim, os grandes bilionários, eles apostam só na boa, falando na linguagem popular. Não é igual filme que você vê, o cara tá lá ferrado, sem dinheiro, tudo dando errado, aí ele consegue lá $10, vai pro cassino, joga tudo numa ficha só e ganha, fica rico. Isso é coisa de filme. Tá? Nenhum desses caras que ficou rico ficou jogando. Eles estudam muito, eles têm muita estratégia, muita técnica, tá bom? É o que eu estou tentando passar através desse encontro de hoje. Eles só vão na boa. Tem até uma escritora que escreveu um livro sobre grandes empresários que chama esses caras de predadores, né? Que eles vão só na boa, igual um predador faz. Ele não ataca por atacar. Ele espera o momento certo e vai só na boa. Ele tem praticamente certeza que ele vai ter sucesso. Então é assim que se investe, tá certo? Então tem gente aí que, igual eu falei, começa a ver, tá ganhando dinheiro ali na bolsa, tal, mesma coisa com pirâmide. Age igual se fosse pirâmide. Aí vai, coloca dinheiro lá, até ganha, talvez no início, ganha dinheiro. Aí se empolga, começa a colocar um dinheiro que não tem, que não pode colocar ali, daqui a pouco perde. E tem gente até que se suicida, tá? Porque fica com uma dívida tão alta que não suporta. Bom, então falei pra caramba aí, uma hora e tanto. Alguma dúvida aí, meus amigos? Como é que nós estamos aí? Hoje acho que não ficou ninguém mais não, né? Tá bom. Então, se tiver dúvida, pode mandar lá no grupo, tá certo? Eu só mostrar para vocês aqui as referências que eu usei. Esse aqui é o Bacon, esse aqui é o cachorro da professora Bruna, que eu peguei foto dele para ser... E tem um Instagram, cara, eu peguei as fotos para ser o mascote aqui. Então, final... Bom, referência aqui, o livro da Trígono, né? Então, o João Castro tinha pedido sugestão de livro, então aqui já tem umas 3 sugestões, se não me engano, de livro. Está aqui, Dominando o Ciclo de Mercado, também do Howard Marks, segundo livro aí. Faça a Fortuna com Ações, do Décio Bazin, isso aqui eu vou colocar no grupo para vocês, tá? Isso aqui é um livro de leitura obrigatória sobre investimento, principalmente o método de dividendos que eu vou explicar para vocês. Então, aqui tem 3 sugestões de livro. A Trigonometria dos Investimentos, Dominando o Ciclo de Mercado, Faça a Fortuna com Ações. Tem mais livro aí. Memória de um Operador da Bolsa, lições de um dos melhores especuladores. Edwin Lefebvre. O Gerson Vermório usa esse pseudônimo, esse nome falso, né? Tem um texto do Okada, Egoísmo e Apego, Okada, Jornal que eu sei, O Mais Importante para o Investidor, de Marx. Tem esse livro também, O Mais Importante para o Investidor, do Howard Marks. Então, mais um livro aí. E mais um aqui, O Jeito Peter Lynch de Investir. Então, 1, 2, 3, 5 livros, né? Dei de sugestão hoje para vocês. Tem o Bola de Neve, né? Bola de Neve não coloquei aqui, não. Faltou Bola de Neve, tá, gente? Naquela época eu não peguei do livro Bola de Neve, só indiquei lá tá certo. Não faltou a referência, não, é porque eu só indiquei o livro da Bola de Neve. Não peguei referência do livro aqui para essa apresentação, não. Bom, então tá lá, tem os investimentos, Dominando o Ciclo do Mercado, Bola de Neve, do Warren Buffett, então 3 livros. Faço Tudo com Ações, 4º livro. Memória de Operador da Bolsa, 5 livros. Tá? Então tem aí 6 livros, O Jeito Peter Lynch de Investir. 7 livros, o mais importante para o investidor também, do Marx. Então tá aí, você pode comprar em sebo, pega promoção também na internet, enfim. Bom estudo para vocês, tá bom? Então, até a próxima. Fui!